Fala pessoal, tudo bem? Você é o tipo de pessoa que está sempre preocupado com os outros e esquece da própria vida? Você é o tipo de pessoa que está sempre buscando fazer tudo pelos outros, priorizando os outros e muito pouco por si mesmo? Você é o tipo de pessoa que está sempre preocupado com os afazeres domésticos, que está sempre preocupado com o trabalho, que está sempre preocupado em agradar todo mundo, quem está sempre preocupado em viver em função de alguém e esquece muitas vezes que tem uma vida? Então, eu sinto lhe informar, mas você é uma pessoa que tem muita dificuldade de cuidar de si. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado de si. Quando a gente é novinho, quando a gente tem lá nossos 4, 5, 6 anos, todo mundo, todo o ambiente gira em torno da criança. Tudo que os pais fazem, teoricamente, seria em função de prover os cuidados básicos que uma criança precisa para viver. São esses cuidados básicos que não se referem somente aos cuidados com comida, com segurança, com saciar as necessidades básicas físicas, que não tem a ver só com prover o alimento, prover as necessidades das coisas. Tem a ver com muito mais. Tem a ver com dar a segurança para a criança ser aquilo que de fato ela é. São esses cuidados básicos de ter os pais a seu dispor quando a criança necessita. São esses cuidados de estar à disposição da criança quando ela precisa. Poder ver, poder sentir, poder expressar aquilo que está passando. Poder ter nos pais, ter no ambiente que se vive, aquela segurança necessária para poder viver. Quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a criança precisa muito mais do que apenas cuidados básicos fisiológicos. A criança precisa muito mais do que simplesmente ter todos os aparatos físicos necessários e materiais para a criança poder se sustentar na vida. A criança precisa de um olhar que lhe dê importância. Um olhar de alguém que esteja realmente focado naquilo que a criança necessita. A criança necessita circular no ambiente que ela está de forma livre, de forma espontânea. E muitas crianças foram muito cedo privados dessa espontaneidade. Foram muito cedo privados de ter uma vida onde elas pudessem realmente expressar aquilo que elas eram e aquilo que elas sentiam. Muitas crianças viveram em situações de muita precariedade, não necessariamente no sentido financeiro, não necessariamente no sentido material, não necessariamente no sentido de ter as coisas, mas muitas crianças sentiram muita falta, foram privadas das sensações básicas que um ser humano precisa ter. Se sentir amparada, se sentir querida, se sentir gostada, se sentir cuidada, sentir que alguém estava ali preocupado com aquilo que ela sentia. Muitas crianças foram precocemente exigidas muito além das suas capacidades. Muitas crianças foram invadidas naquilo que elas realmente tinham e poderiam fornecer para o ambiente. Elas foram muito cedo, desde muito cedo elas precisaram ser adultas. Desde muito cedo elas foram desrespeitadas na sua infância. Elas foram desrespeitadas na sua incapacidade de ser
e de estar preparada para responder a um ambiente muitas vezes invasivo. São inúmeros os exemplos de jovens que tiveram que lidar com situações que não estavam preparadas, que tiveram que lidar com pais que viviam brigando, que tiveram que lidar com pais que viviam exigindo da criança uma posição madura, pais controladores, pais que estavam sempre tentando super proteger o filho, num sentido de evitar que ele pudesse correr riscos, que ele pudesse ser criança, que desde muito cedo foram domesticados, como se fosse um bichinho de estimação, não podendo brincar, não podendo se sujar, não podendo fazer folia, não podendo ser criança. A gente tem muito forte na nossa sociedade todo um emaranhado de regras, né, de boas condutas, e desde muito cedo isso é implantado em muitas crianças, quando é o momento da vida delas poderem se sentir, poderem ser crianças, poderem testar todo o seu potencial, poderem expressar todo o seu potencial, e muitas crianças foram privadas muito cedo disso. Se esse cuidado com aquilo que a criança realmente necessita não foi atendido, essa criança vai crescendo sentindo que ela não pode ser, sentindo que ela não merece cuidado. Ela internalizou dentro dela que ela não importa, que as necessidades dela não importam. Ela desde muito cedo foi exigida além das suas capacidades. E isso vai ressoar no adulto, como aquele adulto que não consegue relaxar, naquele adulto que não consegue sentar para assistir um filme ou uma série, naquele adulto que não consegue ter um tempo livre, naquele adulto que não consegue gastar dinheiro para comer uma coisa que gosta, naquele adulto que não consegue simplesmente ficar sem fazer nada, simplesmente curtindo a própria presença, naquele adulto que não consegue ficar sozinho, que não suporta a própria companhia, naquele adulto que não consegue marcar um exame de saúde porque ele não tem nada, tá tudo bem com ele. Para que ir no médico? Para que fazer terapia? Quem sou eu? Que valor eu tenho? Qual a importância que eu tenho? O cuidado de si, pessoal, ele tem a ver com muitas questões que são distorcidas na nossa sociedade. Cuidar de si não é muitas vezes ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter a melhor condição financeira, ter os filhos bem criados, ter uma vida aparentemente com tudo que se gostaria de ter, materialmente falando. Não. Cuidar de si é se colocar em primeiro lugar na vida. É poder se fazer as coisas que se gosta de fazer. É poder realmente não medir esforços para se proporcionar aquilo que se gostaria de ter. Muitas pessoas confundem o cuidado achando que fazem coisas para si, quando no fundo não fazem. Quando muitas vezes estão fazendo aquilo que a sociedade prega como importante. Estão construindo uma vida buscando algo para agradar a sociedade, não para agradar a si mesmo. Ter tudo aquilo que a sociedade preza como algo importante, como algo valoroso. Por isso que para muitas pessoas não faz sentido cuidar de si. Elas aprenderam muito cedo que elas tinham que atender à necessidade dos outros. Elas tinham que corresponder a um ideal fornecido pelos outros. Desde muito cedo, tiveram que atender os desejos dos pais. Aquilo que pelos pais foi implantado nelas como algo importante. Elas não puderam se colocar em primeiro lugar. E assim elas passam a vida toda buscando inconscientemente sempre coisas que, de certa forma, são valorosas para os outros, para a sociedade. E muitas vezes se entra no discurso de que eu estou fazendo para mim, quando na verdade a pessoa não sente uma satisfação com aquilo que ela faz. Ela adquire, ela compra, ela tenta, né? Pessoas, por exemplo, que
tem uma dificuldade de comprar uma coisa básica para se satisfazer, mas que investe dinheiro em coisas que daqui a pouco são mais importantes socialmente, aos olhos dos outros, né? Aquilo que ninguém vê não é importante aquilo que eu posso mostrar para os outros. São inúmeras situações. Pessoas que não conseguem, por exemplo, no meio de uma tarde, sentar numa padaria, tomar um café, curtir a própria presença. É perda de tempo. O importante é gastar o tempo com coisas que sejam importantes para a sociedade. Gastar num café é dinheiro gasto em vão. Gastar num carro novo é um dinheiro bem investido, porque isso me traz uma recompensa social aos olhos dos outros. Como uma paciente dizia, inclusive eu compartilhei no stories do meu Instagram essa semana isso, ela se queixava de ter que ter abandonado o serviço da casa, né, umas roupas que ela dobrava, para ter ido para a sessão. Ela ficou brava. Ela estava me dizendo o quanto é difícil para ela abdicar das coisas que são obrigações de uma mãe de família para poder cuidar dela. Quando ela está me mostrando isso, ela está me mostrando como ela foi criada, como ela foi tratada desde muito cedo, tendo que atender às necessidades das outras pessoas. Alguns minutos, algumas horas, deixando o serviço doméstico, era insuportável para cuidar de si. E assim ela permaneceu por 40 e poucos anos largada. Como se fossem essas roupas que ela não dobrou. Que ela teve que largar ali, que ela não conseguiu suportar uma hora deixar as roupas ali. Assim como essas roupas jogadas, ela passou a vida toda até aqui. Imagina essas roupas, eu brincava com ela, imagina essas roupas jogadas aí por 30 e poucos anos. Como é que seria essas roupas dobradas por 30 e poucos anos? Provavelmente pegaria mofo, né? Apodreceria, estragaria, seria comido pelos bichos, né? Pelos insetos. Assim ela ficou 40 e poucos, 50 e poucos anos mofando, criando teia de aranha dentro dela, pela falta de cuidado. E assim muitas pessoas vivem hoje ainda. E você? Você se cuida? Você se prioriza? Você conseguiu fazer diferente daquilo que fizeram com você na sua vida? Se você é uma dessas pessoas que não foi cuidada quando era jovem, ou ainda foi uma dessas crianças que acham que foi bem cuidada, mas que se pegam não conseguindo fazer as coisas que você gostaria de fazer, ou que sente que deveria fazer, será que não seria a hora de repensar realmente o cuidado que você teve e poder entender por que você não está conseguindo cuidar de você? Enfim, questões para a gente poder pensar. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo fez sentido para você entender um pouco da própria vida, se você conhece alguém que tenha passado por essas situações e que viva essas situações, compartilhe o vídeo, curta, comente. Essas trocas são bem importantes e a gente pode estar ajudando bastante gente com isso. Tá bem, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.